estranho. Boa noite, Joyce. Boa noite. Boa noite, professor. Estava tentando ligar aqui o microfone. Tudo bem. Está sozinho na sala ainda, é? Oi? Está sozinho na sala ainda, é? Estou fazendo a sala, como assim? Está sozinho ainda, o pessoal Não entendi. ainda está começando a entrar, né? Exatamente. Vamos aguardar. Se tiver algum grupo aí, avisa que a gente já está esperando. Tá certo? Perfeito, Joyce. Obrigado. Enquanto isso, ainda aguarda um pouquinho, né?
Então, vamos esperar um pouquinho. De todo jeito eu começo, até porque aqui, graças a Deus, não estou ganhando com frequência, né? Aí não se preocupe, não. Graças a Deus, viu? Vou olhar onde é que eu tinha parado aqui, enquanto o pessoal não chega. Professor, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Renilson. Tudo bem, Renilson? Como então, professor. Vocês? Boa noite. Boa noite, Clara. Boa noite, Belaine. Boa noite, Fábio, Caio, todos e todas que estão conosco nessa noite. Nós vamos começar nosso encontro. E, pessoal, tem alguns avisos para a gente dar no começo, né? Falar algum... Bem, primeiro em relação à questão da frequência que a gente tem falado, né? Em relação à frequência, a gente já tem alguns alunos, poucos alunos, mas alguns alunos que já estão com problema de reprovação por falta, porque a gente fez... deixa eu permitir aqui. A gente lançou as atividades de outubro. Lembrando que eu estou lançando falta de acordo com as atividades que vocês fazem. Então, aí eu queria pedir a todos que lembrassem para esses alunos fazerem o exercício complementar da segunda unidade, que vai até dia 1º de dezembro. Eu sei que tem muita gente envolvida em eleição, porém, pessoal, avisem aos colegas, Renilson aí, e todos que puderem ver, somente aqueles colegas que estão faltando nas atividades, que eles façam até o dia 1º de dezembro. A coordenação, pessoal, ela mandou o memorando agora, colocando que as provas vai do dia 30 até o dia, deixa eu olhar aqui. Mas, assim, encaixa aquele cronograma que a gente já tinha pensado. De 30 a dia 8 de dezembro. Isso significa que a prova de vocês, e aí os professores têm até o dia 9 para lançar, tá? Isso significa que a prova de vocês, ela vai ser entregue no dia 3 de dezembro, tá? Agora, eu vou fazer uma diferença, essa unidade. Qual é a diferença? Eu vou deixar a prova dia 26, tá? Vocês podem acessar a prova até dia 26 e podem entregar do dia 26 ao dia 3. Eu quero que vocês entreguem até a noite do dia 3 de dezembro. Aí, aqueles cuidados de sempre, que, por favor, eu ressalto novamente, a prova é totalmente aberta, vocês podem discutir entre si, mas tomem muito cuidado, gente, para não emprestar sua prova, para fazer a sua prova seguindo a sua própria redação, porque, infelizmente, isso tem dado problemas com as provas. Então, perfeito. Quer ajudar o colega, eu entendo, faz parte. Discutam a prova isso, mas agora cada um vai escrever a sua prova com as suas próprias palavras. Não emprestem, viu? Porque às vezes empresta para o terceiro aí, dá bronca. Isso tem ocorrido, infelizmente, então a gente deixa esse apelo. Aí vocês entenderam, dia 26 é o dia de entrega dos seminários. Quem não fez na primeira tem que fazer agora. Se não conseguiu se encaixar em algum grupo, pode fazer individual, com redução do tempo, e algumas normas que estão lá no Moodle. Tá? Então, sigam essas normas que estão lá no Moodle. Né? E aí, entrega dia 26. Dia 26 fica disponível a minha prova para vocês entregarem até o dia 3 de dezembro. E eu tenho que lançar até o dia 9. O exercício complementar, que eu vou justamente usar para abonar o excesso de falta, lembrando que eu tiro o excesso, no caso da turma de vocês, até 8. 8 faltas. O que passar de 8 faltas, eu tiro. Porque o que passar de 8 faltas, reprova para vocês, né? Então, gente, aí pode fazer até o dia 1º de dezembro e eu vou retirar esse excesso de faltas antes do dia 5.
E aí eu peço a todos e a todas vocês, que são aqueles que mais frequentam e que estão aqui conosco, que deem esse aviso aos colegas, tá? De que não deixem de fazer. A outra coisa que eu gostaria de agradecer, e aí eu estou agradecendo a todos os 10º períodos, é porque eu fui escolhido patrono dos formandos do curso de Direito, não dos patronos, e fiquei muito emocionado com essa escolha, não esperava, foi uma surpresa. A Silverline vai até o dia 26, o vídeo do seminário, tá? Até o dia 26. Sim, gente, aí como eu estava falando, não esperava que eu fosse escolhido, e por isso mesmo, uma boa e emocionante surpresa. Principalmente quando eu fui comunicado que essa escolha se deve em relação à minha postura durante a pandemia, de tentar passar as atividades, sempre pensando no lado do aluno, sempre tentando facilitar para o aluno. Então, nessa homenagem, eu sinto que não só eu, mas a imensa maioria dos professores de todos os níveis, do ensino fundamental até a pós-graduação, tem se reinventado, pessoal. Não está sendo fácil para nenhum. A educação tem sido muito castigada nessa pandemia. Não importa se você trabalha em escola pública ou privada, as condições de trabalho vocês sabem que não estão ideais, mas a maioria, vou dizer que 90% dos professores têm estado nesse esforço de tentar oferecer o melhor que pode e aprender a usar novas ferramentas, como o Moodle da vida, aprender, muitas vezes pessoas que não tinham nem domínio no mundo digital, direito, pela idade, etc., tiveram que se reinventar. Então, eu me sinto representando, quando eu recebi essa homenagem dos alunos, e aí também eu deixo meu muito obrigado a vocês, a cada um e a cada um. De todos os alunos dessa período, eu me sinto homenageado, então eu agradeço e muito, né? E principalmente porque vocês lembraram de uma pessoa que é exclusivamente um profissional de educação. E nesse contexto, no qual muitas vezes até o nosso presidente ele tem uma postura agressiva em relação aos profissionais de educação nesse país, que via de regra, como vocês sabem, trabalham muito, têm uma remuneração abaixo da média e têm enfrentado condições difíceis e aprendido a usar, se reinventar é a palavra, né? Nesse contexto de pandemia. Então, pessoal, eu deixo também meu muito obrigado nessa turma também, tá? Bem, gente, estou fazendo esse processo e agradecer em todas as turmas, né? E muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai terminar o ponto 7. Basicamente é essa a nossa missão, né? Eu pedi para alguém anotar qual foi, acho que foi o terceiro slide que eu terminei, né? Foi isso? Alguém me confirma? Não lembro se eu tinha pedido para alguém. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dar uma olhada onde é que a gente parou. Não, não foi aqui não. Sim, pessoal, semana que vem a gente só faz um resumo, não, uma revisão. Tá? Tira dúvidas de vocês, faz a revisão e dia 26 eu disponibilizo a prova. Eu vou ver se eu faço durante esse final de semana de eleição, eu vou votar, mas só vou fazer isso. Eu vou ver se eu consigo trabalhar na prova já de vocês para fazer uma revisão em cima do conteúdo, explicando o que eu quero de cada questão, né, mais ou menos. E aí, na semana seguinte, a gente disponibiliza. Deixa eu olhar aqui se consigo.
Perfeito, já sei. Já sei. Pronto, pessoal, já sei. Vamos lá, né? Lembrando que vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se perguntarem enquanto eu estiver apresentando, por favor, perguntem no áudio, então deixem no chat que depois eu vou dar uma olhadinha quando a gente tiver já adiantado alguns assuntos. Então, vamos lá. Bom, pessoal, hoje vamos terminar esse assunto. Caso vocês não estejam vendo, por favor, chamem no áudio. E é o ponto 7. Direito de família e sucessões no direito internacional privado. No caso de nulidade do casamento, tendo os nubentes domicílio diversos em dois países diferentes, por exemplo, o noivo é do Brasil e a noiva é da Argentina. A lei do primeiro domicílio do casal regerá o processo. Então, o primeiro domicílio do casal, né? Isso data bem da doutrina francesa, século XIX. O artigo 7º da Lei de Introdução às Normas, a nossa LINDB, também permite que estrangeiros que residam no Brasil casem perante suas autoridades diplomáticas ou consulares. Neste caso, a união também é regida pelo ordenamento jurídico estrangeiro. Porém, pessoal, nesse caso, os dois têm que ser estrangeiros. Por exemplo, um casal de italianos, os dois são italianos, resolvem casar no consulado da Itália. Podem casar, sim. Poderiam casar também, se quisessem, perante as autoridades brasileiras. Aí eles escolhem. Agora, se fosse um italiano e uma brasileira, ou um brasileiro, se fosse um homoafetivo, teria que ser perante as autoridades brasileiras, tá? Porque, nesse caso, os dois têm que ser estrangeiros para poder casar no consulado. Tá certo? Então, só no caso dos dois serem italianos que moram no Brasil, você quero casar perante o consulado do meu país. Perfeito. Isso é permitido pela lei. Agora, se for um brasileiro, se for um casal, um é brasileiro e outro italiano, aí tem que casar perante as autoridades brasileiras, se eles estiverem residindo no Brasil, né? Esse mesmo instrumento legal estabelece que o regime de bens legal convencional obedece à lei do domicílio dos nubentes. E se esse for diverso, a lei do primeiro domicílio do casal, que eu já falei. E aí, artigo 7º, parágrafo 4º da LINDB. No direito brasileiro, pessoal, a gente tem 4 regimes de casamento. Como vocês já estudaram isso, diferente do pessoal de RI, quando eu estou dando esse assunto lá, aí, nesse caso, basta simplesmente lembrar, né? Então, o primeiro regime, comunhão parcial, que é o nosso regime legal, nossa regra, no qual se comungam os bens onerosos adquiridos na constância do casamento, em regra. Se você não optar por nenhum, fica comunhão parcial, né? Comunhão universal, que é para frente, para trás, tudinho, que era o regime anterior, né? Era de comunhão universal. Separação de bens, onde cada um é de cada um, cada coisa é de cada um, não é separado, vocês sabem. E participação final dos aquestes, que geralmente são pessoas muito ricas, que já definem quais bens vão entrar na comunhão, quais bens não comungam, né? Então, vocês sabem também que esse regime de bens do casamento ele pode ser definido, modificado pelos cônjuges, por pacto antinupcial ou contrato judicialmente autorizado. No caso de um estrangeiro que já for casado e se naturaliza brasileiro, este pode solicitar judicialmente que se apostile a adoção do regime de comunhão parcial de bens, que é o regime legal brasileiro. Então, no momento que ele se naturaliza, já era casado anteriormente, aí faz um apenso, a apostila é um apenso.
que fica determinando naquela certidão dele legalizada, nos termos da apostila de Haia, que a gente já falou aqui, se, é, se vai ser ou não se ele vai querer adotar esse regime da comunhão parcial, que é o nosso regime de regra legal, né? Ponto. O divórcio, ele existe desde os romanos, né? Aliás, antes disso, no Velho Testamento da Bíblia já fala. Mas devido à influência cristã, foi implantado no Brasil somente em 1977. Lembrando que Cristo no Evangelho falou: o que Deus uniu, o homem não separe. No Brasil, antes havia o disquite, acho que eu já falei isso para vocês. Esse disquite do Brasil era reconhecido em outros países, somente no Uruguai e na Europa, como separação. Aí reconhecia como separação, depois de certo tempo pediu o divórcio. Então, o disquite ele separava o casal definitivamente, mas não punha fim ao vínculo matrimonial e não permitia a contração de outras núpcias. As causas que embasam o pedido de divórcio devem ser solucionadas conforme a lei onde tramitará a ação, seguindo o critério da Lex Fori, a lei do foro, né? Da mesma forma, a separação de corpos. De acordo com a lei 12.874/2013, que alterou o artigo 18 da LINDB, as autoridades consulares brasileiras podem celebrar separação e divórcio consensuais de brasileiras no exterior. Consulado, eu já falei aqui que é um pouco um cartório de luxo, né? Eles emitem documentos, casamentos, certidão de casamento, nascimento, fazem testamentos. E essa lei permitiu que eles façam até mesmo divórcio e separação consensuais. Por quê? Porque foi permitido que os cartórios fizessem. Claro, o cônsul, como a gente estudou semestre passado, ele é concursado e ele não, é concursado não no sentido igual à pessoa do cartório, ele é um funcionário público mesmo, ele não está recebendo, agora eu esqueci se é concessão, cartório, se é delegação. Vocês que gostam de direito administrativo ou que trabalham em cartório sabem melhor do que eu. Inclusive, o meu bisavô foi o primeiro tabelião de registro civil da minha cidade no século XIX. 1800 e bolinha. Está lá no cartório. Né? Até a dona do cartório falando, fulano de tal. Aí, assim, da volta do mostratório, pronto, era ele mesmo. Ela fala, a dona Socorro. Bem, prosseguindo aqui, pessoal, então, foi permitido fazer divórcio, separação consensual, porque isso foi permitido em cartório. Eu não sei se essa lei é a mesma que permitiu o divórcio em cartório também, acho que foi. Aí já mudou a LINDB para, no caso dos brasileiros do exterior, fazer em cartório também. O estrangeiro divorciado que vier para o Brasil verá reconhecidos os efeitos pessoais e patrimoniais de tal sentença, salvo de bens imóveis que eventualmente tenha no Brasil. Por quê? Apesar que isso tem modificado por conta da jurisprudência. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão. Em tese, a LINDB coloca que para decidir sobre imóveis no Brasil, situados somente a Justiça Brasileira. Mas na prática, pessoal, tem se aceitado sentenças, inclusive no caso de inventário, desde que não haja litígio, de sentenças estrangeiras dispondo sobre imóveis no Brasil, claro, julgando a partir da lei brasileira. Então, tem ocorrido isso e aumentado bastante, apesar do que a LINDB diz. É por uma questão de praticidade, mal olhem daqueles vídeos curtos que ele coloca em cada capítulo do livro. Ele fala nesse sentido que, por questões de praticidade, a jurisprudência acabou esquecendo um pouco o que a LINDB coloca e seguindo um sentido mais pragmático, ou seja, se o juiz estrangeiro julga usando a lei brasileira e não há litígio naquela questão sobre imóveis, então, gente, não tem por que não reconhecer, tá?
que até foi aquela pergunta da Justiça Federal, claro, nesse caso, uma sentença que discorra sobre cidadania estrangeira de inventário, que discorra sobre móveis no Brasil, obviamente tem que ser executada na Justiça Federal. Mas se fosse um inventário comum de um estrangeiro que tenha bens no Brasil, aí, obviamente, vai para a Justiça Estadual a competência, né? Bom, vamos prosseguir aqui, né? Vamos prosseguir. O parágrafo 5º do artigo 961 do novo Código de Processo Civil de 2015 desburocratizou a vida do cidadão ao determinar que a sentença estrangeira de divórcio consensual ou consensual produz efeitos no Brasil independente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse caso, a pessoa tem que legalizar lá, tem que carimbar no Consulado do Brasil, naquele país que a pessoa se divorciou, a sentença, e chega aqui, ela entrega no cartório. Não precisa, pessoal, passar por um processo de homologação, claro, sendo divórcio consensual, tá certo? Então, aí passa a ser homologado pelo superior, não precisa ser homologado, perdão, dizendo o contrário, pelo STJ. E aí a pessoa faz o seguinte: se divorcia em outro país, carimba lá no consulado do Brasil naquele país, chega aqui usando a convenção da apostila de Haia, dá entrada no cartório e legaliza direto. Inclusive, para verbal o divórcio na certidão, né? Em 2015, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça editou o provimento número 53, que foi esse provimento que regulamentou essa questão da verbação de sentença de divórcio consensual estrangeira em outro país, né? Sem a necessidade de assistência de advogado, nem precisa de advogado, tá? E tampouco de prévia manifestação de autoridade judicial brasileira. Então, trouxe essa mudança, esse provimento. Eu estava até na outra aula destacando, deixa eu olhar se eu tenho aqui. Não, deixei salvo não. Mas vocês entenderam. Então, gente, a homologação de sentenças estrangeiras relacionadas ao direito de família pelo Superior Tribunal de Justiça tem sido intensa nos últimos anos, especialmente sobre divórcio, por isso é que foi permitido que o divórcio consensual fosse para o cartório, né? Mas o divórcio litigioso tem que passar pelo STJ, questão de guarda de filhos, alimentos é facilitado, mas tem um volume grande, né? E que mais? Que mais? Pronto, vamos agora falar de sucessões. Sim, Caio, não vi, viu? Não vi. Essa questão, processo das vítimas, é porque, se eu não me engano, uma das empresas ali responsáveis, ela é de origem inglesa, né? Foi de que necessariamente seria mais rápido. Sim, essa é questão de direito internacional privado, completamente. Ah, BHP, inglês e australiana. Perfeito. Eu sei que tem muitas empresas inglesas e australianas e sul-africanas que têm negócios em Minas Gerais, porque apesar ainda tem exploração de ouro, de diamantes, claro, não como na época que descobriram, mas tem. Diamantes, por exemplo, tem uma empresa sul-africana que não sei se vocês sabem, ela segura os diamantes no mercado, ela controla a demanda, ela é dona de uma porção de minas, inclusive aqui no Brasil, para segurar o preço do diamante, sabe?
Então, muitos diamantes eles nem vendem, eles só exploram para poder segurar a produção e segurar o preço. Porque quando os portugueses descobriram diamantes aqui no Brasil, e foi aquela correria, foi a maior descoberta de diamantes na história mundial até então, né? Houve os preços na Europa reduziram, se eu não me engano, chegaram a 25% só do que era antes da descoberta. Então, essa empresa sul-africana, ela compra as minas de diamante para controlar a oferta, para não permitir que as pessoas, entendeu, façam enxurrada de diamante no mercado internacional. Aí, lá em Minas tem operadoras, várias estrangeiras, né? Pronto. Pessoal, alguma questão sobre esse assunto de família? Não, né? Então, vamos prosseguir com sucessões. Outro detalhe, Caio, é que essas empresas, grandes empresas, geralmente elas fazem através de mediação ou arbitragem, através de arbitragem, tá? Eles trabalham muito com isso. É muito difícil um contrato internacional, claro, ali é responsabilidade civil, né? Não prevê arbitragem ou mediação. Bem, pessoal, vamos prosseguir aqui. Em relação à sucessão, essa comporta dois fatores essenciais. Primeiramente, o fator pessoal, que seria o falecido e os herdeiros. O de cujas, né? Não gosto dessa expressão, não sei porquê. A gente sabe que ela é amplamente usada no direito, não só no Brasil, viu? Outros países também. Material é a questão do patrimônio, né? Sucessão causa mortes é toda sucessão que é um falecido, que é um de cujas, né? Como a gente está falando aqui, um sobrevivente, pelo menos um, pode ser mais, né? Que recebe a herança. Então, termo sucessão corresponde ao direito, herança, por sua vez, ao acervo de bens, espólio, totalidade. A sucessão ela é regida pelo princípio da lex rei citae, ou seja, a lei da situação da coisa, né, literalmente, desde o século XIV, ou seja, final da Idade Média, sendo universalmente aceita para bens imóveis. Assim, até hoje eu não pesquisei, eu não achei um país, eu tenho sempre nas provas mudado essa perspectiva, adotado outra perspectiva, de que adotado outra perspectiva, mas sempre todos os países que eu tenho pesquisado seguem sempre a lex rei citae, ou seja, a lei da situação da coisa. Certo? Então, vamos lá. Elementos de conexão utilizados na sucessão. A lei da situação dos bens para os imóveis. Tem países, como eu disse, que é corriqueiro você, por exemplo, se o decurso tinha bem em outro país, aí julga conforme a lei do outro país. Então, tem, principalmente os países europeus, isso é corriqueiro, tá? Aqui no Brasil, como eu disse, a lei de a princípio proíbe, mas a jurisprudência tem caminhado nesse sentido quando não há litígio. A lei da nacionalidade, que rege o inventário, que é predominante nos países europeus, e aqui no nosso continente americano, a lei do último domicílio do decujus, que é usada pelo Brasil, né? Mas outros países do continente, inclusive, que adotam outros sistemas jurídicos, como os Estados Unidos, também seguem a lei do último domicílio do decujus, porque entendem que o último domicílio do decujus
é onde eles concentravam seu maior interesse. No caso do continente americano, isso foi definido a partir do Código Bustamante, definido não, padronizado, melhor dizendo, a partir do Código Bustamante. E, pessoal, a gente, aqui na região, ocorre devido à imigração. Então, por exemplo, peguem os Estados Unidos, ou mesmo o Brasil, que também teve vários casos. O estrangeiro vinha para cá, ficava muito rico aqui. Pronto, um exemplo aí clássico que teve no Brasil. O Conde Francisco Matarazzo, que é o patriarca da família Matarazzo, que junta desde gente que nem Suplicy, o filho dele Supla, aquele diretor da Globo, Jaime Monjardim, a mãe dele é a Maísa, né, que era aquela cantora. Então, esse povo aí é a família Matarazzo. O Conde Francisco Matarazzo, que era o patriarca da família, era italiano, morou aqui no Brasil a maior parte da vida, nunca se naturalizou brasileiro para não se envolver em questão de política, né? E também nunca aprendeu a falar português direito. É um detalhe, ele falava misturado, né? Português e italiano, feito aqueles personagens de novela da Globo. Claro, guardado de exagero, porque vocês sabem que as novelas da Globo, eles carregam no sotaque. Pode ser sotaque estrangeiro, pode ser sotaque nordestino, né? Eles fazem uma caricatura de sotaque. A lei do lugar do falecimento, da doutrina superada, e hoje praticamente assim nenhum país adota, acho que até o século XIX ainda havia, mas hoje o lugar do falecimento não, até porque muitas vezes nem você não consegue determinar onde faleceu a pessoa. Ou a pessoa pode ter falecido no meio do mar, no oceano, ou está em lugar incerto e não sabia. Sucessão legítima, como vocês sabem, é que ocorre também, conhecida também como ato intestato, sem testamento, ou legal, que segue os critérios legais, é que ocorre quando o falecido não deixou testamento, sendo a mais comum no Brasil. Por que é mais comum no Brasil? É porque dizem que é porque brasileiro não gosta de pensar no dia de amanhã. Eu não acho isso. Do contrário, a gente não está vivendo essa crise de ansiedade que existe nos nossos dias e no nosso país, e no mundo inteiro, né? Mas nosso país tem muito. É que o brasileiro não gosta de pensar na morte, eu acho que é por aí. Enfim, pense o que vocês quiserem, é só uma divagação. Mas, por exemplo, eu fui estagiário da Procuradoria do Estado, 2 anos. Devo ter trabalhado com 200 ou 300 inventários e arrolamentos. Eu vi, acho que uns 2 testamentos só. O resto, tudo sucessão legítima. Que chegava lá na Procuradoria, né, para fazer o recolhimento do ICD, que é o Imposto Causa-Mortes. Em regra geral, a lei do domicílio e do decujus determinará as pessoas e ordem de sucessão. Claro, isso no Brasil e no continente, né, americano. Já o testamento, que nem vocês sabem, sim, um testamento feito no exterior pode produzir efeito jurídico no Brasil? Sim. Desde que ele não contenha, desde que ele seja feito de forma que não é que precisa, como é que eu posso dizer? Desde que ele não contenha normas que limitem a sua aplicação no Brasil, tá? Não precisa ele estar 100% de acordo com as regras do Brasil. Mas precisa, por exemplo, aquela questão de ordem pública, aquela questão enfim, das limitações que a gente viu no ponto 5 para aplicação do direito estrangeiro, tá? Então, pode sim, se o decujus tinha domicílio naquele país, o testamento pode versar sobre bens que ele tem aqui no Brasil, ou beneficiando algum herdeiro aqui no Brasil, né? O legatário, etc. Então, é esse ato personalíssimo, unilateral, gratuito, solene, irrevogável, enquanto a pessoa tem vida, obviamente, né? Pelo qual alguém dispõe de seu patrimônio para depois de sua morte. Tipos de testamento no direito brasileiro. A gente fala, pessoal, tipos de testamento no direito brasileiro, mas os países que adotam o nosso sistema jurídico, romano-germânico, civil law, basicamente adotam o mesmo. E pode mudar são os detalhes, sabe? Então, a gente tem testamento público, os poucos testamentos
que eu vi foram públicos, inclusive de pessoas próximas, como a minha tia-avó, quem mais? Um vizinho lá da casa dos meus pais também fez, né, público, já dividindo, e foi até bom, porque a gente viu que não deu problema não, né? Cerrado, que é o lacrado, que é o de novela, né? É aquele, o tabelião lacra, mas ele não sabe o conteúdo. Então, cerrado aí é igual ao espanhol, né? Cerrado, fechado, lacrado. O particular hológrafo, né? Que é aquele que pode ser feito, ele pode ser manuscrito, pode ser digitado, seja assinado de próprio punho, pelo testador e pelas suas testemunhas, né? E o testamento especiais, que são aqueles em extremos. E tem o exemplo do marítimo, aeronáutico e militar, né? Vocês já estudaram isso. Então, marítimo e aeronáutico, a pessoa está fazendo uma viagem no avião, no navio, passa mal lá, pede ao comandante para fazer, né, o testamento, tem o prazo para ela registrar. E o militar, no caso também, é pelo comandante, se for a pessoa como militar, aí está esperando o seu comandante numa situação dessa de risco de vida, né? Os cônsules do Brasil no exterior podem também lavrar testamentos de cidadãos brasileiros, né? Já que, como a gente falou aqui, eles atuam muito como cartória, né? Então, também tem essa prerrogativa de lavrar testamento de cidadão brasileiro. Então, por exemplo, imagine um cidadão brasileiro que está morando em Portugal, né? Já idoso, tem muito, resolveu procurar um país que tem uma boa qualidade de vida, e eu acho Portugal bom para quem tem dinheiro, para quem não tem, não acho um bom lugar para imigração, para quem não tem dinheiro, né? Para quem tem, quer ter é um dos lugares mais seguros do mundo, acho que já falei isso, né? Se eu ganhasse na loto, aí eu moraria pelo menos 6 meses do ano em Portugal. O ano todo não, mas 6 meses eu passaria. Aí o camarada rico aí resolve chegar lá, mora ali no Vale do Douro, aí vai no Consulado Geral do Brasil no Porto fazer seu testamento. Perfeito. Pode. A LINDB define que a capacidade para testar é definida pelo lugar do domicílio do testador, ou seja, pelo princípio locus regit actum, o local rege o ato. Artigo 10º, parágrafo 2º. No Brasil, o testamento público deve ser redigido em português, porque é o vernáculo, né, a língua oficial do país, sendo permitido o testamento particular ou cerrado em língua estrangeira, desde que as testemunhas compreendam o seu conteúdo. No caso do testamento particular, acho que o número de testemunhas são 3, acho não, mas são 3. No nosso ordenamento jurídico, isso pode variar de país para país, tá? Mas foi em língua estrangeira, as testemunhas têm que conhecer aquela língua. Isso vale para o particular e o cerrado, porque ele é um lacrado, né? Na verdade, percebam que o cerrado é como se fosse uma mistura de um público com o privado. Por quê? Porque o tabelião ele lacra, mas ele não sabe o conteúdo do que está lá no envelope, né, do testamento cerrado. Ele é sigiloso, né? Em relação às referências, pessoal, as referências são essas. A nossa LINDB, o livro do Delon atualizado por Augusto Jäger Jr., o livro do Jacob Dollinger, atualizado por Carmen Tiburcio, e o livro do Mausuoli, que ele melhora a cada edição. Ah, certo, Caio Anderson. Aqui, né? Mas você sabe que não gera litispendência. Não gera litispendência, viu? O fato de ter uma ação aberta sobre o mesmo tema na justiça inglesa é aqui. Gera litispendência se fosse, por exemplo, no Tribunal Internacional, aí tem, né? Mas aqui não. Quer dizer, para o nosso direito, né? O direito britânico tem outra lógica. Direito britânico é como law.
Mas para o nosso sistema jurídico não gera, não. O fato de ter duas ações abertas. E nem para o americano eu tenho certeza. Não gera também, tá? Agora, o britânico eu não sei. Apesar que eles são da mesma família, né? Pronto, pessoal, o que mais? Vocês têm alguma pergunta? Enquanto isso, eu dou aquela reforçada no que vocês, principalmente quem chegou depois, por favor, pessoal, eu lancei as faltas de outubro. Já temos colegas que, infelizmente, estão reprovados por falta. Para isso, a gente está dando a oportunidade. Faça o exercício complementar da segunda unidade até o dia 1º de dezembro. Tá? Lembrando que a prova de vocês podem entregar até o dia 3 de dezembro. Eu vou deixar na semana anterior. Então, avisem que façam. Aí, nesse caso, quem fizer o exercício complementar, por exemplo, teve 10 faltas, eu vou tirar 2, não importa o número de acertos das questões do exercício complementar, o número de acertos de questões é para fins de nota. Agora, para fins de compensação, basta fazer o exercício, não importa o conteúdo. Né? Não importa o conteúdo. Caio, isso depende de cada país, entendeu? Nos países de sistema romano-germânico, civil law, é essa padronização do 4º grau de parentesco, que, no caso nosso, veio do direito francês, acho que você sabe disso, né? Isso aí veio do Código Civil de Napoleão, para limitar herança. Sim, gente, porque DNA, acho que eu já falei isso a vocês. Eu fiz em 2015, já está com 5 anos. Eu fiz o exame de DNA daquele de rastreamento genético, gente, deu parente meu de 3.000 anos atrás. Aliás, deu literalmente, deu parente meu. Querem saber qual foi? Pronto. Restos arqueológicos de homem das cavernas, deu parente meu, de indígenas aqui do Brasil, de gente na Europa, na Ásia, deu parente meu. Gente, judeus americanos, descendentes de judeus poloneses, que o único parentesco que a gente pode ter é 3.000 anos atrás em Israel, né? Já que, claro, eu, como a maioria dos nordestinos, e provavelmente de vocês também, tem algum DNA judaico, né? Porque aqui no Nordeste foi a área que mais recebeu descendentes de judeus. Então, todo mundo que era nordestino que eu tenho visto fazer exame de DNA acha. Então, pelo DNA, vai a milhares de anos. Né? Até um daquele homem das cavernas lá, que não era da nossa espécie, dá no DNA, se você fizer. Aliás, um dado bem interessante sobre isso, não sei se vocês gostam desse assunto. Praticamente, o único grupamento que é 100% sapiens são os africanos. O resto não. Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor, posso fazer uma pergunta prática? Pode. Porque me perguntaram, veja só, tem uma prima minha que ela morou nos Estados Unidos, e aí, ano passado, ela se casou lá. E esse marido dela, ele é brasileiro, sendo que ele mora lá desde 6 anos de idade. Ele é naturalizado? E aí, isso, naturalizado lá. E aí, não deu certo, e ela voltou para o Brasil. Certo. Aí ela tá vendo como é que faz para se separar. E aí até ela me perguntou, procurou um advogado aqui em Caruaru, e aí ele não soube informar. E aí eu dei uma pesquisada. Eu vi basicamente, e aí o senhor me diga se é isso mesmo ou não. Certo. Que tem 2 saídas. Ou ela pode averbar o casamento no Brasil e pedir o divórcio aqui mesmo, judicialmente, ou no cartório, se ele virtual, né? der algum instrumento procuratório para alguém, tipo para a mãe, algum familiar, ou o divórcio lá nos Estados Unidos e depois homologar aqui. Aí eu vi também que os consulados, eles não estão habilitados a efetuar o divórcio, mesmo que consensual. Aí é isso mesmo? Mas não estão assim, porque eles, aí no caso, tem que ver a nacionalidade. O caminho que você deu para ela é exatamente o perfeito, entendeu? Ela pode fazer isso, ele pode, de repente, mandar fazer alguma procuração, etc. Ela pode averbar aqui no Brasil e dar entrada aqui, ou pode remeter documentos para ele dar entrada lá, tá certo? É o que você colocou, é
é a solução que eu daria para ela. Pronto, é isso mesmo, né? Então, Exatamente. porque no caso isso ela estando mesmo. casada lá, ela não pode casar aqui, né? Mesmo que não tenha Não, averbação aqui nem exato. Mesmo nada. assim, por exemplo, vamos dizer que ela casa. Não, ninguém sabe que eu estou casada nos Estados Unidos. Aí depois alguém descobre, é crime de bigamia, né? Pronto. Entendeu? Porque Aí, existe. no A caso, única coisa que falta aí, nesse caso, é o reconhecimento, mas já existe, o reconhecimento formal, entendeu? Que é declaratório, ele não é constitutivo, pronto, entendi. Aí, no entendeu? caso, tem que procurar o consulado aqui ou não precisa, não? Basta. Aí tem que, no caso, seria traduzir, né, o documento de lá do casamento, averbar no cartório normal e, se for Não, amigável veja, com a procuração, veja, ou... deixa eu lhe explicar. Ela tem que pegar o documento de lá, da certidão de casamento lá, né? Ela vai, autentica no consulado do Brasil lá, e aí chega aqui, ela dá entrada no cartório aqui, para fazer aquela averbação. Inclusive, em Caruaru tem. Né? Aliás, Caruaru tem 4 cartórios que faz aquela questão da apostila de aia. Mas, no caso, Entendeu? tem que ser no consulado de lá, porque ela já está aqui. Pronto. Aí eu também estou nessa dúvida. Aí o que é que eu aconselho? Deixa eu ver se eu lhe arranjo aqui. Veja se. Não sei se você sabe que tem um escritório de Itamaraty em Recife. Eu dei uma olhada, eu vi que tinha. Deixa eu ver aqui, o Irene. Eu vou botar aqui É bom você dar uma ligada para eles para saber se eles podem fazer essa autenticação. Ela está com a cópia da certidão Ah, de casamento, né? ah. Mas assim, eu acho, mas não tenho certeza, eu acho que ela teria que ter autenticado lá no Consulado do Brasil. Eu tenho quase certeza, mas eu não vou lhe dar, porque eu não vou lhe dar 100% de resposta, não. Porque isso aí é uma questão Entendi, bem prática, entendeu? De todo jeito, entendi. eu coloquei no chat, é o escritório o escritório do Itamaraty para o Nordeste, em Recife. Aí, nesse link, tem os contatos dele, é importante você pedir para ela fazer o contato. Aí, depois que autenticar aqui no cartório, aí é que seria ou essa via amigável ou até judicial na justiça daqui mesmo, né? Exatamente. Mas o primeiro passo é legalizar, né, a documentação do casamento. Certo. Porque ela Mas eu procurou um tenho. advogado em Caruaru, aí eles teve um que não sabia, teve outro que foi e disse que não tinha como não. Acho que ele meio que não teve interesse. Disse que só lá nos Estados Unidos teria que ir para lá e Rapaz, só que aí tem livro. eu pesquisei um Para monte de não lugares. dizer que é Aí, preguiça de advogado, e eu já falei isso para alguns alunos aqui, que aqui precisa, apesar que eu não advogo, mas eu acho que aqui na região falta um escritório especializado nessa área, direito internacional público e privado. E tem campo, viu? Tem campo, tanto para atender estrangeiros quanto pessoas assim. Não pense que não tem campo, não. Mas um livro de sucessões diz, não, você tem que dar um livro de sucessões dos bons, não vou nem dizer o autor aqui porque está gravando. Não, se tiver bens imóveis, você tem que dar a entrada no país que o bem imóvel estiver localizado. O cara tem uma generalização até preguiçosa, vamos dizer assim, entendeu? Mas o que você pesquisou está perfeito. É isso mesmo. O primeiro passo dela é legalizar isso. A única dúvida que eu estou é que eu acho, porque como eu disse, eu não tenho a prática, eu só tenho a teoria sobre esse assunto. Eu acho que ela deveria ter legalizado lá. certo. Legalizado lá antes de sair. Mas aí quem vai dar essa resposta é o escritório do Itamaraty em Recife. Eles vão lhe dizer Ah, exatamente, ok. ó, porque aí se puder legalizar em Recife, né, perfeito. E também outra coisa que facilitou para ela é que agora o Brasil adota esse sistema da apostila diária, porque senão é tudo de consulado para consulado. Ou seja, economiza de todo jeito metade do tempo e já facilita, entendeu? Ok, pessoal. Obrigado, viu? Nada. Não estou conseguindo abrir aqui, mas é esse o site. ERENE, que é o escritório do Ministério das Relações Exteriores, né?
Desejando boa viagem. Tarará. Acho que vocês estão vendo aqui, né? Dá para ver sim. Pronto, que é o escritório de representação do Ministério das Relações Exteriores. Não sei por que não está abrindo. Está dando link quebrado. Link quebrado não está carregando. Às vezes tem site do governo federal que é assim à noite, né? Pronto, gente. Quem mais? Mais alguma pergunta? Então, se vocês não têm mais perguntas, semana que vem a gente vai fazer uma revisão. Se eu já conseguir terminar a prova de vocês, a gente faz em cima do conteúdo da prova, né, daquelas dicas. E é isso para a semana que vem. A gente terminou o assunto hoje. Então, pessoal, meu boa noite, meu muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. E até mais, viu? Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge, Francisco, Nicleison, Jaqueline, Clara, Sibelane, Vitor, Gabriel, Roberto, Edvani. Todos e a todas, meu boa noite e até semana que vem. Jaqueline, muito obrigado a vocês, gente. Até a próxima. Professor? Desculpa, Clara. Clara, eu nem tinha percebido que o meu microfone estava desligado. Olha, Clara, muito obrigado pelo seu reconhecimento, viu? Agradeço que você tenha me reconhecido, não só nos tempos de pandemia, né?
Então, muito obrigado, eu me senti, assim, homenageado por todas as turmas, principalmente o pessoal destacou essa atuação, mas obrigado por você reconhecer meu trabalho também para além da pandemia. Então, obrigado, viu? Agradeço a você. Nada, professor, não tenho que agradecer, não. A gente que agradece, porque, assim, é de conhecer todo mundo, conhecimento de todo mundo lá na faculdade, como o senhor sempre é disponível para a gente, toda hora que tem dúvida, não importa se o senhor tem a condição de dar assistência naquele momento ou depois, mas o senhor nunca esquece de um aluno, o senhor sempre ajuda, o senhor sempre dá oportunidades para a gente tentar e estudar. Os materiais que o senhor apresenta, tanto os seus que o senhor faz, quanto aqueles de indicação, são sempre muito qualificados, assim, o que mostra que o senhor tem uma preocupação com a gente, porque muitas vezes a gente recebia um material qualquer só para poder cumprir tabela, então, quando vem um professor que traz material de ponta, aqueles que a gente sabe que vão ajudar a construir a gente na carreira, a gente agradece também. Então, lhe agradeço por isso, lhe agradeço por trazer o nome da faculdade sempre para o mapa, com seus projetos de pesquisa, de extensão e seus artigos com os meninos lá da faculdade. Agradeço por toda a disposição com a turma na pandemia, antes da pandemia e com certeza depois também. O senhor é um dos professores que fazem essa faculdade poder dizer que tem um professor de verdade. Agradeço muito. Obrigado, Clara. Suas palavras me deixam muito emocionado. Agradeço o seu carinho, agradeço o seu reconhecimento, viu? E muito obrigado, tá? E fico sempre à disposição de você, dos estudantes que precisam. Então, é muito bom escutar esse reconhecimento, tá certo? Eu fico emocionado. Muito obrigado, boa noite para você, um grande abraço, viu? Tchau, tchau.